memória, Fabíola. Foi quase 12 anos ele passou com a gente. Obrigada, Ricardo. Eu vejo o Fred em todo canto dentro de casa, Sejane. Você acredita? No meio da rua, em todo canto. Obrigada. Quando a gente perde um bichinho, a gente tá perdendo alguém nosso, né? Olha Maria está com o microfone desligado. Eu também perdi o meu gato recentemente, o bichinho. Foi Mas bem a gente triste. chora demais. Gente, desculpe eu falando aqui, falando, enfim, desculpem, tá? Meus sentimentos, Fabíola, pelo ocorrido. Hoje nós vamos ter um momento diferenciado em nosso grupo de estudos, mas muito especial, que é o momento da partilha das pesquisas das mestras, e elas já são mestras, né? Elas estão aqui fazendo uma reapresentação da Sejane e da Fabíola. Inicialmente, nós iremos ter a apresentação de Sejane, onde ela vai falar sobre a necessidade de ressignificar o currículo em escola do campo, a partir dos saberes dos contextos, a partir dos saberes em contextos locais. É contigo, Sejane, meu muito obrigada. Tá, eu vou mudar aqui de tela, então não vou mais ver vocês. Qualquer coisa vocês chamam aqui, tá certo? Então, boa noite, pessoal. É com muita alegria que nós estamos aqui para apresentar, né, o nosso trabalho dissertativo, que foi construído durante o ano de 2021 e 2022, não é, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Pós-Educ, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pela linha de pesquisa, práticas educativas, cultura, diversidade e inclusão. Então, nosso trabalho, ele traz como título ressignificar o currículo em uma escola do campo, a partir dos saberes em contextos locais, e foi desenvolvido por mim e pela professora doutora Ana Lúcia Oliveira Guiar, orientadora. Como banca examinadora, nós tivemos o professor doutor Emerson e a professora doutora Lia Matos, né, que são os examinadores externos, a professora doutora Normândia e a professora doutora Giovana Carla, que são os examinadores internos, professoras do Pós-Educ, também da UERN. Para iniciar, nós trazemos essa reflexão de Manuel de Barros, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Então, deixa eu só me orientar aqui no meu texto, né? Essa apresentação, ela está organizada da seguinte forma, né? Nós temos a introdução, em seguida apresentaremos o problema da pesquisa, depois os objetivos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, sumário, considerações finais e, por fim, as referências bibliográficas. Introdução. A gata vai começar a perturbar agora. Essa pesquisa, ela traz como ponto de partida, não é, uma inquietação pessoal, né? Na verdade, são muitas, e também profissionais. Então, eu já me desconcentrei, pessoal, por causa da gata que está pulando aqui. Então, essa inquietação pessoal, ela surgiu quando eu passei a trabalhar como assessora pedagógica na 10ª DIREC em meados de 2017. Só um minutinho. Voltei.
Então, essa inquietação pessoal, ela surgiu em meados de 2017, né? Como eu falei, eu até então era professora, sou professora de filosofia aqui do estado do Rio Grande do Norte, e em 2017 passo a assessorar 6 escolas do campo estaduais, que são 4 no município de Caicó e 2 no município de Jucurutu. E com esses estudos sobre a educação do campo, não é, eu comecei a perceber nessas escolas que havia muitas práticas descontextualizadas com a realidade dos estudantes, com a realidade da comunidade. E uma escola em especial dessas 6, estou cansada, uma escola em especial, ela me chamou muita atenção, não é? Porque ela passava pelo contexto de desapropriação, não é, devido à construção da barragem Oiticica, uma escola lá na comunidade rural do município de Jucurutu. Quando eu passo a fazer as visitas mensais, né, que eram visitas mensais, essa escola, ela vinha passando por esse processo, né, de dificuldades mesmo. Havia a questão também do antagonismo entre a comunidade e a própria escola, e me surgiu o desejo de pesquisar mais a fundo sobre aquela realidade. Então, eu me inscrevi como aluna, já tendo esse desejo em mente, eu me inscrevo em 2020 como aluna especial no Pós-Educ, não é? E lá encontro a orientadora, né, que tem pesquisas na área, me interesso pela professora e, em seguida, faço, não é, todo aquele processo de classificatório para ingresso no mestrado, e ela topa comigo, né, estudar mais de perto essa realidade. Então, com o problema da pesquisa, nós temos como os saberes em contextos locais contribuem para a ressignificação do currículo em uma escola do campo. Dito de outro modo, né, como os saberes na comunidade Barra de Santana, como os saberes daquele povo da comunidade Barra de Santana contribuem para a ressignificação do currículo da Escola Estadual Janúncio Afonso. O objetivo geral é compreender como os saberes em contextos locais contribuem para a ressignificação curricular em uma escola do campo, e esses são os objetivos específicos, né? Cada objetivo desse corresponde a um capítulo da dissertação. São 3 capítulos, né? O primeiro, nós tivemos o propósito, né, de narrar as memórias do percurso de vida de uma professora e sua aproximação com o estudo, não é? Que nesse caso a gente trabalha com um método autobiográfico de histórias de vida. E aqui nós narramos, que nós vamos ver mais à frente, eu acho que eu já passei até dos 20 minutos, mais à frente, aí a gente vai falar mais detalhadamente como foi essa narrativa dessas histórias de vida, não é? Que no caso é da pesquisadora, que sou eu. O segundo objetivo específico é caracterizar a realidade sociocultural da comunidade Barra de Santana, localizada no município de Jucurutu. E para o terceiro capítulo, nós trazemos como objetivo evidenciar as contribuições dos saberes em contexto local para a ressignificação do currículo em uma escola do campo. A justificativa, ela acontece pelo pertencimento da pesquisadora à informação com o locus da pesquisa, não é? Esse pertencimento, além daquilo que eu já falei para vocês, da inquietação, enquanto assessora pedagógica,
né, e aqueles conflitos que existiam naquela comunidade. A própria questão do IDEB, que era o menor IDEB da 10ª Direc, das 32 escolas, a Janúncio Afonso tinha o menor IDEB. Então, esse pertencimento ele foi surgindo quando eu comecei a ter uma preocupação, né, nessas visitas que eram feitas mensalmente e, às vezes, semanalmente, de 15 em 15 dias, a depender de como estava lá a escola. Então, no período de pandemia, eu passo a ser o apoio dessa escola, porque ficou sem apoio pedagógico. Durante a pandemia, foi mudado 3 vezes diretor, o apoio foi mudado 3 vezes. Então, assim, um caos. Não é? Então, assim, eu passo a assumir esse apoio pedagógico para acompanhar esses professores nesse trabalho remoto, não é? Já que não tinha ninguém, tinha apenas o diretor, faltava professor. Depois, eu passo a assumir a gestão dessa escola, porque o professor ele pede para sair, devido aos conflitos da própria comunidade mesmo. E quando o novo gestor chega, não é? Eu passo a assumir uma turma de 4º ano, não é? Haja vista que essa turma ela estava sem professor desde o início do ano. E isso tudo em 2020. E agora? Foi 2020, então foi 2020. Em 2020, tá certo? Então, eu passo a assumir essa turma do 4º ano com uma personagem, que essa personagem se chamava Mari Lúcia, já que eu não precisava me apresentar, não era? Tudo era através de WhatsApp, apostilas que a gente elaborava, e foi assim que a gente conseguiu, de certa forma, ajudar aquelas crianças, né? Outra justificativa é por parte do conhecimento da realidade sociocultural da comunidade com os profissionais, pelos profissionais da escola, né? Como há uma rotatividade muito alta de profissionais, né? Eu ia num mês, quando chegava no outro mês já tinha mudado o quadro e era assim. Então, não havia tempo desses profissionais nem conhecerem a realidade da comunidade que eles estavam trabalhando, né? Não dava nem tempo desses professores terem um pertencimento com a comunidade, né? De conhecer mesmo, e a partir do conhecimento, né? Daquele cotidiano, eles fazerem as suas próprias modificações no currículo da escola. Então, havia muitas práticas descontextualizadas, inclusive não só naquela escola, mas nas outras também, nas outras 5, né? Uma educação completamente voltada para a realidade urbana. E eu vi que havia a necessidade dessa constituição identitária da Escola Estadual Janúncio Afonso como escola do campo, que até então eu não conseguia identificar. Os próprios profissionais não sabiam nem que aquela era uma escola do campo. Havia uma rotatividade tão alta que eles chegavam e com aquele plano que ele vinha lá da escola da metrópole, ele aplicava lá e estava tudo bem. Não é? Então, uma história tão bonita, não é? Que a história de um movimento de atingidos por barragem, um movimento liderado por mulheres da comunidade, e esse movimento ele precisava fazer parte do currículo escolar, né? Toda aquela memória, todas aquelas memórias individuais e coletivas, elas precisavam acompanhar essas crianças no novo contexto que elas iam passar a viver.
pelo menos esse era o meu pensamento, não é? Então, para isso, não é, nós fizemos a pesquisa, ainda não foi apresentada na comunidade, né, na comunidade escolar, a comunidade escolar, mas, com certeza, agora no retorno, em 2023, será para a gente já começar a trabalhar nesse novo currículo, não é? A fundamentação teórica. Então, como base, nós tivemos Jossô, né, com o conceito de experiências de vida e formação, essas experiências que propiciam um olhar sobre a trajetória existencial e formação dos sujeitos. Trabalhamos com o conceito de educação libertadora também, né, emancipatória de Freire, né, que permite uma educação pautada no diálogo, onde educador e educando se educam entre si, toda aquela questão que envolve essa emancipação. Halbach e Pollack, com a memória coletiva, né, compreendida como aquilo que nos acontece e dá sentido à nossa existência. Sacristã e Arroio, com os estudos sobre o currículo escolar, né, um currículo compreendido como uma praxe cotidiana, uma construção cultural, onde estão organizadas as práticas educativas. Arroio, Caldarte e Molina, com as concepções de educação no campo, né, que tem todo um contexto com as questões das políticas públicas e no campo. O conceito de saberes da experiência proposto por La Roça e Tardif, né, que ocorre esses saberes da experiência, ocorre na intrínseca relação entre o conhecimento e a vida, não é? A partir daquilo que nos afeta e nos transforma. Aqui é a metodologia, não é? Nós optamos pela pesquisa qualitativa, porque essa abordagem valoriza os fenômenos sociais e os contextos que tecem as relações do objeto de investigação. Trabalhamos com o método autobiográfico de histórias de vida e também a história oral, para adentrar mais nessa questão cultural da própria comunidade. O campo de pesquisa foi a comunidade Barra de Santana e a Escola Estadual Janúncio Afonso. O objeto de pesquisa foi o contexto sociocultural da comunidade e o currículo escolar. Participantes da pesquisa foram 3 moradores de Barra de Santana e uma professora da Escola Estadual Janúncio Afonso. Né? Essas participantes, elas se justificam pela história, não é? Uma que nós chamamos de Dona Algaroba, né? Que nós utilizamos de pseudônimos, não é? Que representa a fauna e a flora do lugar. Então, Algaroba, uma senhora de 95 anos, não é? Que foi a primeira professora da comunidade. Aí temos Craibeira, que é uma professora também, natural da comunidade, que muito ativa na escola, assídua, e mãe com 5 filhos que estudaram na escola, que estudam e estudaram na Escola Estadual Janúncio Afonso, né? Uma estudante que nós chamamos de Andorinha. Essa estudante, ela tem 13 anos, e a professora, não é, Sabiá, também natural de Barra de Santana, mas assim como muitas pessoas da zona rural, precisou migrar para a cidade muito cedo, em virtude que a escola só ofertava até a 4ª série, antigamente, do ensino fundamental. Então, ela e sua família migrou muito cedo, né, para Caicó, para que ela e seus irmãos pudessem dar continuidade aos estudos. E hoje, né, nós temos a escola que oferta do 1º ano até o 9º do ensino fundamental.
Os recursos e instrumentos utilizados foram entrevistas narrativas, análise documental, né, e também a fundamentação teórica. Esse é o sumário, né, aqui uma tessitura de ressignificações constituída por mãos diversas. Nós apresentamos a introdução desse trabalho. O capítulo 1, ele traz como título As memórias que tecem o percurso de vida em formação, entre escolhas e contingências, no tópico 1.1, a partida pelo encontro de si, narrativas que embalam a busca pelo eco-ser-gente, não é? Aqui eu falo da minha trajetória de estudante, não é? Em busca desse eco-ser-gente, não é? Uma mulher campesina, ela tinha esse eco com seus filhos, né? Você só vai ser gente se estudar. Para estudar, precisa ser gente. Não que quem não estudasse não fosse, mas pela labuta do pai, pela vida sofrida do pai na roça, da mãe e dos irmãos, né? Ela via na educação formal uma perspectiva de ascensão social, né? E foi o que ela fez, deixou sua casa muito cedo, não é, no campo, para dar continuidade à sua escolaridade na cidade, porque a escola também do campo que ela estudava só ofertava até a 4ª série primária. Né? No tópico 1.2, trajetórias de vida e o desejo de ser aprendiz de professora, eu traço o percurso, não é, desse meu desejo de ser professora, assim como minha mãe foi, e de tudo que eu aprendi com ela, pelas escolas que a gente trabalhou juntas e por todo o percurso que eu mesmo via ela nos seus planejamentos, no cuidado, até chegar à sala de aula, né? Então eu traço isso aí. No tópico 1.3, relações dialógicas, o contorno entre a pesquisadora em formação e o campo da pesquisa é onde vou relatar, vou narrar como se deu essa minha aproximação com o campo de estudo. E no tópico 1.4, né, pelas veredas da pesquisa autobiográfica, o limiar do reencontro, eu falo um pouquinho de como eu já trabalhava com esse método autobiográfico quando professora e quando eu visitava minha avó no sítio, né, já trabalhava com essas narrativas e nem sabia. Né? Então, eu vou e apresento também esse meu encontro com esse cativante método de pesquisa. No capítulo 2, a comunidade Barra de Santana pelas vozes dos sujeitos do lugar, nós tratamos desde o germinar dessa comunidade, não é? Todo esse germinar narrado pela Algaroba, pela senhora Algaroba, não é? Que é a senhora de 95 anos, que foi a primeira professora da comunidade. E ela vai e conta como foi que fizeram a igreja, como foi. Isso foi muito difícil, porque eu procurei até na própria prefeitura do município de Jucurutu e não encontrei. Então, essa narrativa dela foi muito importante para a gente conhecer como foi que essa comunidade surgiu. Não é que não tem documentos que como é que eu posso dizer? Concretize toda essa história, mas faz parte das memórias, tanto individuais quanto coletivas de Algaroba, né? Memórias que não estão submersas em águas, o engendrar da cultura dos povos de Barra de Santana. Aqui a gente fala de toda a cultura, não é? De toda a religiosidade dos moradores. Teve uma participação muito importante de Craibeira aqui, que é quando ela fala de a religiosidade lá é muito forte na comunidade, né? E tudo, como antigamente, né? Se construía a igreja e tudo passava a ser o entorno da comunidade, a igreja era o ponto central, né? Então, ela vai falar de toda essa cultura, né? Que envolve muito essa questão religiosa.
E a construção da barragem Oiticica e a dor das incertezas, né? Aí nós vamos falar desde quando se pensou na construção dessa barragem. Aí a gente foi a fundo, foi pesquisar em documentos da igreja lá do século passado, da década de 30, não é? Que esse movimento dessa construção da barragem, ela começa na década de 50, não é? Mas ela só se concretiza mesmo a partir do ano de 2013. É chegada a hora da travessia, o recomeço de um novo ser lugar. Aqui nós falamos do imaginário da comunidade para essa terra prometida, não é? Que eles tanto lutaram para conseguir, não é? Como será? O que é que eu espero dessa minha vida nessa nova comunidade? Não é? Quais são minhas perspectivas? O que eu gostaria de mudar? Né, de deixar para trás. No último capítulo, a Escola Estadual Janúncio Afonso e a busca pela identidade do campo, no tópico 3.1, nós falamos da memória por uma educação do campo e a identidade da escola em construção. No tópico 3.2, quando os sujeitos são outros, as pedagogias precisam ser outras, não é? Que aí a gente traz as narrativas de Andorinha. No tópico 3.3, nós falamos das experiências educativas da professora, né, e suas percepções acerca dessa equipe que lá existe, das práticas desenvolvidas na escola, desse currículo, do projeto político-pedagógico, todas essas concepções. E, por fim, nós trazemos algumas considerações importantes acerca da necessidade da ressignificação desse currículo, né, para que realmente haja uma prática educativa que transforme esses estudantes. Não é? O entrelaçar dos fios corresponde às considerações finais e as tessituras bibliográficas que costuram os fios da pesquisa correspondem às referências bibliográficas. Né? Como considerações finais, nós trazemos que a pesquisa proporcionará conhecimento sobre a realidade sociocultural dos povos de Barra de Santana aos profissionais da Escola Estadual Janúncio Afonso, que é uma necessidade, não é? Eles, a partir desse segundo capítulo, eles vão compreender que contexto é esse que os moradores de Barra de Santana e aqueles estudantes da comunidade vivem, oportunizará a constituição da identidade da Escola Estadual Janúncio Afonso como escola do campo. As narrativas e as memórias contribuirão para a ressignificação curricular da escola. Haja vista que, na própria narrativa de Craibeira, ela apresenta o que é que ela espera, né, dessa escola nesse novo lugar. As vozes das narrativas e os saberes das experiências dos povos de Barra de Santana ficarão registrados para a comunidade local e comunidade acadêmica. Né? Essa é uma pesquisa que a gente pode chamar de inédita, porque nunca ninguém se interessou em pesquisar sobre a Escola Estadual Janúncio Afonso, né? E as pesquisas que se tem sobre a comunidade Barra de Santana é com relação à construção da barragem. E aqui são algumas das nossas referências, tá certo? Para finalizar, nós trazemos essa, eu digo nós, porque eu sempre falo de mim, da professora e até dos participantes, né? Das participantes, 4 mulheres. Não há transição que não implique um ponto de partida, um processo e um ponto de chegada. Todo o amanhã se cria no ontem, através de um hoje, de modo que o nosso futuro baseia-se no passado e se corporifica no presente. Temos que saber o que fomos e o que somos para saber o que seremos.
Então é isso. E eu agradeço. Parabéns! Gente, que maravilha, que esplendoroso. Parabéns, Serjane. Você me deixou super curiosa em me deleitar com a leitura da sua dissertação. Ela já se encontra disponível no repositório, Serjane? Se já, minha princesa, você faria a gentileza de enviar o link para a gente Ainda não, ler? Maria. Ainda não. Ela está passando pelo processo de correção linguística, não é? E mais próxima semana eu estarei depositando. Ótimo. Meus parabéns, muito lindo mesmo, tá? Fabiola, querida, agora é contigo. Tá bem, vou compartilhar agora. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa para a Fabiola, não, para a Serjana, enquanto Fabiola se prepara aí? Eu, Fale, Jeová. Sejane, parabéns pela escrita poética. Fiquei assim Obrigada, encantado. Eu acho que a universidade e as pesquisas elas precisam se Sim. apropriar dessa linguagem porque torna mais acessível e menos maçante. E assim, a sua fala traz um conhecimento e uma propriedade sobre a comunidade que reverbera através do seu envolvimento. E assim, eu conheço um pouco da comunidade, né? Fui algumas vezes lá, e aí você traz essas questões. E assim, o quanto que é importante a sua pesquisa nesse momento que a comunidade vem passando, né? Que é um momento de registro também da memória. Não sei se é isso também, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu acredito que, do ponto de vista de documentação, você tenha encontrado uma certa dificuldade para ter acesso a essas fontes. E aí, talvez seja até, não sei porque, como também é uma localidade que, de certa forma, estava sendo vista por muitos olhos, talvez isso tenha despertado uma certa atenção pelos pesquisadores. Mas, geralmente, as comunidades elas não têm a documentação dessas suas histórias, das suas falas e dos seus dizeres. E aí a sua pesquisa ela traz muito isso. Eu acho que precisa também, e aí Fabiola também, como tem esse vínculo com a Direc, né? São pesquisas que estão vinculadas, de certa forma, à 10ª Direc. Eu acho que isso precisa também ser socializado com os assessores e com professores do campo, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer chegar também muito. São questões latentes sobre a educação em outros espaços. E aí a sua pesquisa diz da nossa realidade, sabe? Então é isso, parabéns e que bom que a gente está conseguindo fazer pesquisa com qualidade no chão, no solo seridoense. Isso é muito bom. Obrigada, Jeová. Serjane, me dou os parabéns pela apresentação, né? A gente vê que esse seu envolvimento com a pesquisa, né, é um envolvimento que envolve a prática de docente, envolve a escola, né, os objetos, né, num sentido assim dessa que a gente fala muito aqui, ação, reflexão, né, de Freire, então lembrou muito isso, né, nessa perspectiva. É um trabalho que você fez com, né, os professores e professoras, né, assim, com os seus sujeitos da pesquisa. Então, você também se coloca como sujeito também da pesquisa, né? Aí quebra com o cartesianismo, né, que existiu muito na academia, na universidade, e que hoje a gente vai fazendo ações assim, né, para haver realmente
uma mudança na pesquisa, né, na construção do saber, do conhecimento, né? Então, assim, foi muito bom a forma que eu vi, assim, como você dialoga, né, com o seu objeto da pesquisa. Então, movimentando, mobilizando, né, a questão da cultura da comunidade, que realmente isso que você fez, a pesquisa em relação a uma escola do Seridó, não é isso? Aí aqui no Recife a gente não vê também os professores, geralmente, né, pelo menos não algo assim, um ou outro professor ou professora venha fazer, né, um envolvimento com a comunidade, né? Isso é um grande desafio. Então, tirar a escola de ser aquele espaço enclausurado, aquele espaço fechado, né? E ser um espaço da comunidade, né? Isso é algo que me toca na questão dos povos indígenas. O povo Chucuru, do Urubá, em Pesqueira, eles têm as escolas, são 36 escolas, lá em Pesqueira, aqui em Pernambuco, Agreste, lá. Então, assim, são escolas que se envolvem com a comunidade vai até a escola, né? Então, assim, que se faz pensar, um repensar nas práticas pedagógicas, os professores indígenas, eles tentam fazer, né, uma construção da luta pela identidade indígena e também construir ali os cidadãos e cidadãs, né? Então, isso é uma coisa assim que inspira, né? Quando a gente encontra esses outros caminhos na construção da prática pedagógica e também o que é que pode ser aperfeiçoado, o que é que pode ser construído na transformação, né, social, né, na educação para a construção de uma nova sociedade. Então, parabéns, Sérgio. Muito bem. Fabíola, agora é com você, querida. Certo. Não vou nem falar nada de Sejane, que eu já disse a ela, né, o que é que eu acho. Então, tá ótimo. Maravilhosa, eu vou ler, com certeza. Então, vamos lá. A partir de agora, entra no ar, pela Rural 102,7 FM, o programa EJA em Ação, a educação nas ondas do rádio. Uma parceria Décima Direc e o Sistema Rural de Comunicação. Então, gente, boa noite a todos, todas e todes, né? É com alegria que eu estou nessa noite com vocês, o dia 17 de novembro, apesar dos pesares, né, do que aconteceu, mas eu compreendo que a vida é feita de ciclos e que as pessoas partem e outras chegam, né? No meu caso, era o meu cachorro, mas que eu considerava como uma pessoa. Enfim, muitas pessoas aqui do GPF já viram essa apresentação, acho que pela terceira vez agora, né? E eu quero agradecer por isso. Na pré-apresentação, na pré-defesa, vocês estiveram comigo. Foi importantíssimo aquele momento para me dar segurança, me dar certeza, né, do que eu estava fazendo, tendo esse parecer tão importante. No dia da defesa também, e foi sensacional a presença de vocês, e agora, mais uma vez, para quem não teve a oportunidade de assistir. Então, o nosso trabalho de pesquisa, né, meu e do meu orientador, o professor Dr. Franciscano Der da Silva, ele foi produzido pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, na linha de pesquisa Formação Humana e Desenvolvimento Profissional Docente, e ele é intitulado de Programa em Ação, a contribuição do rádio na tessitura de currículos para com a educação de jovens e adultos. A banca examinadora, ela foi composta pelo doutor Alessandro, da UFRN, né, como externo, e o professor Emerson Augusto, também externo da UERN, do pós-ensino. E os examinadores internos da UERN foi a doutora Sara Rafaela e a professora doutora Meire Esté,
do Pós-Educ, ambas do Pós-Educ. Então, pensando nas minhas implicações pessoais e profissionais com objeto de estudo, eu trouxe a metáfora da coxa de retalhos, né, em que eu retratei a minha infância, uma menina filha de pai radialista e mãe professora, que consegue capturar o amor e a dedicação dos pais por suas profissões e guardar dentro de si essa admiração e bem-querer, tanto pela educação como pela comunicação. Na minha infância, eu também vivenciei um momento importante, né, porque a minha irmã mais velha, ela trabalhava no movimento de educação de base, aqui em Caicó, e eu era fascinada pelas lutas sociais que ela travava em prol das pessoas mais vulneráveis. Então, aquele brilho nos olhos dela, por aquelas palavras, aquelas lutas que ela travava, eu também queria ter quando eu crescesse. Isso fez toda a diferença nessa experiência idealizada pela 10ª DIREC, né? Eu, na escola, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, eu não encontrei lugar. Eu me via como uma menina deslocada, né, numa escola prescritiva, uma escola muito regulatória, e aí eu consegui encontrar esse lugar no sonho de ser professora, de contribuir com o sonho de outras pessoas, de emancipação social, enfim. Então, da professora da EJA até a profissional que estava atuando na 10ª DIREC, eu realizei muitas tessituras, tessituras de solidariedade, de amizades, de conhecimentos, que me foram essenciais para a idealização do programa EJA em Ação em tempos de pandemia. Conhecendo de perto os estudantes da EJA e seus interditos culturais, sociais, econômicos, que se agravaram em meio à pandemia, veio a vontade, né, e a percepção de se criar currículos pensados, praticados, para o público de EJA, né, da educação de jovens e adultos, como maneira de esperançar a continuidade desses estudos. Portanto, tendo os currículos pensados, praticados, a partir do programa EJA em Ação, enquanto objeto de estudo dessa pesquisa, eu me senti curiosa, epistemologicamente, em saber como o programa EJA em Ação contribuía no pensar praticar outros currículos da modalidade em tempos de pandemia. E decorrente dessa questão problematizadora, nós pensamos nesses 3 objetivos para a nossa pesquisa. Compreender potencialidades educativas curriculares criadas no programa radiofônico para com a EJA, entender como os pensantes praticantes cotidianos se implicam com a modalidade e ressignificam suas atividades educativas no contexto curricular do programa EJA em Ação, e produzir, no âmbito político-epistemológico do campo curricular na EJA, reflexões que contribuam com sua dilatação e fortalecimento. Então, nós pensamos, né, no decorrer da pesquisa, em organizar o trabalho da seguinte maneira, e foi como ele terminou organizado, né, se concretizando. Então, nas considerações iniciais, que intitulamos de Sintonizando o Rádio, Começando a Pesquisa, nós realizamos uma panorâmica de todo o trabalho. No primeiro capítulo, Processos Teórico-Metodológicos da Pesquisa, Sentidos de uma Pesquisa na Prática Cotidiana da EJA, nós decidimos subdividir em 4 subtópicos. No primeiro deles, eu trago a implicação da pesquisadora com objeto de estudo, que eu já falei um pouquinho a respeito na motivação. No segundo, a escolha pela abordagem pelos estudos nos com os cotidianos, principalmente, né, destacando as conversas enquanto metodologia de pesquisa. No terceiro, apresentamos os professores e professora da EJA, que se implicam para além das suas profissões com modalidade, mas com suas histórias de vidas, que foram conhecidas em uma das conversas que tivemos. Esses 4 professores, 3 professores e uma professora, nós resolvemos nomeá-los com nomes de cordelistas potiguares, como maneira de preservar a identidade desses professores e também de homenagear os nossos artistas populares, né, aqui do Rio Grande do Norte. E no último, nós destacamos os eixos disparadores de compreensão ou categorias analíticas que nos estudos dos cons cotidianos vão aparecendo
no decorrer da pesquisa. Então, não existe nada pronto e acabado. Nós trabalhamos com sistemas de interesse, né? Então, nós pensamos em algumas possibilidades que podem ou não se concretizar e são abertas para outras construções. No segundo capítulo, intitulado A Construção Cotidiana de Currículos na EJA, das experiências de educação popular e radiofônica às práticas emergentes, realizamos um mergulho na história das escolas radiofônicas no Brasil, né, com mais profundidade nas escolas radiofônicas de Natal e no trabalho desenvolvido pelo Movimento de Educação de Base, aqui em Caicó. Essas experiências, elas foram fundamentais para nos inspirar para a tessitura do programa EJA em Ação, né, as tessituras curriculares. Então, no segundo capítulo, a gente também traz a experiência do programa, né, mostrando bem direitinho como é que foi pensado, como é que ele se estruturava e quais os caminhos que nós tomamos. E no terceiro capítulo, de conversa em conversa, se dilata a compreensão dos currículos na EJA, se tratamos das conversas com esses professores e professora, né, capturando trechos para estar costurando com esses pensamentos teóricos que a gente foi pensando no decorrer da pesquisa, né? Inclusive, eu trouxe alguns recortes que nós chamamos nos estudos, nos descontos cotidianos, de percebidos destacados, para a gente pensar um pouquinho nessas categorias. E nas considerações finais, desligando o rádio temporariamente, decidi trazer esse temporariamente como uma maneira de se pensar a pesquisa em outros tempos, né, porque o sertanejo, ele desliga o rádio para ligar no outro dia de manhã cedo. Então, a pesquisa, ela deixou alguns rastros, né, que um membro da banca até chamou de pontas. O que ele chamou de pontas soltas, eu disse que eram rastros para a continuidade da pesquisa. Alguns achados também, e lembrando sempre que a pesquisa, ela é inacabada, né? Não existe uma pesquisa que se termine ali, mas ela sempre vai dando algumas brechas e algumas deixas para que outros pesquisadores venham e continuem. Os mergulhos que realizamos nas conversas revelaram alguns eixos disparadores, né, como o sentimento de medo. Eu acredito que esse sentimento, ele atravessou todos os nossos corações, de todos os sobreviventes, né? A gente teve medo da letalidade do vírus, a gente teve medo das consequências disso, a gente teve medo de uma situação econômica muito agravante no mundo. E a professora Fátima Regis, que é uma das nossas colaboradoras na pesquisa, das conversantes, ela trouxe esse aspecto do sentimento de medo, quando ela fala que para mim foi angustiante, desesperador em todos os sentidos, não apenas como profissional, mas como mãe, como cidadã brasileira. Como professora de história que sou, eu me vi num contexto que conheço pelos livros, que é o de 1918, com a epidemia da gripe espanhola, e assim tentei me resguardar o máximo possível. Foi algo tão angustiante que logo comecei a sofrer com muitas crises de ansiedade. Essa fala da professora Fátima Regis, ela me chama a atenção quando ela diz assim, que conhece o contexto pelos livros, ou seja, a ciência, né? A importância desse registro, desse estudo, para que a gente possa, assim, aprender com esse passado e projetar uma situação diferente para o futuro. O professor Severino Ferreira já traz o medo como frio na barriga do novo, né, de uma situação nunca antes enfrentada. E o professor Antônio Francisco, ele coloca que pensar o programa inicialmente vem nesse contexto de muita insegurança, de muito medo. O fato de existir um desejo inicial muito grande dos professores de fazer alguma coisa, muito medo de encarar o microfone, porque também fica registrado. Você não está só no rádio, está nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e isso fica registrado. Então, o medo expresso pelo professor Antônio Francisco era da exposição, que ficaria, inclusive, registrada, né? Os movimentos colaborativos, eles foram capturados nas falas dos professores como aquele de estar com o outro, e não apenas para o outro, né? De se pensar essas tessituras curriculares realmente de maneira compartilhada, e não individualizada e depois socializada. O professor Severino Ferreira nos fala que quando veio essa ideia
do programa de rádio, sentou para trabalhar e ver quais seriam as possibilidades que se tinha de adentrar nesse meio, sem conhecimento algum acerca do rádio, de comunicação nesse sentido. Mas foi aí foi um desafio que a gente aceitou. Eu, inclusive, fui coordenador de área. Nesse movimento, encontrou um amigo aqui, Chagas Ramalho, e a gente se conheceu através da EJA, e a partir daí trocamos experiências, e foi isso. Vale a pena retratar aqui, falar, destacar, na fala do professor Severino Ferreira, que a experiência das escolas radiofônicas de Natal foram bem parecidas. Eles aprenderam o movimento do rádio fazendo, né, do mesmo jeito que os professores fizeram o EJA em ação. Então, na medida que foram fazendo, foram se autoformando e também recebendo formações. Chagas Ramalho nos diz que, por incrível que pareça, por ser da área de educação física, era para ter sido inserido no grupo deles, né, de linguagens. Mas foi colocado, no entanto, foi abraçado pelo pessoal da área de exatas, e lá a gente criou a historinha da família do Seridó. Essa historinha da família do Seridó, que o professor Chagas Ramalho coloca, foi uma história, né, eles encontraram uma maneira didática de se trabalhar os assuntos do dia a dia, relacionando ao conteúdo científico, ao conhecimento científico, através de um cotidiano de uma família do Seridó, uma família típica, né? Aquelas pessoas que moram na zona rural, né, moram no campo, que utilizam o pote de barro, a panela de barro. Então, eles foram trabalhando não só matemática, física e química, mas também biologia e outros conhecimentos científicos para estar relacionando ali com aquele dia a dia. E é justamente a isso que a professora Fátima Regis coloca, né? O rastro emancipatório, que ela diz que hoje tem um resultado de uma construção coletiva, de uma construção de poder, de quem é excluído e se mantém na zona de privilégio. Então, ela procurou o tempo todo fazer conexões. Pensando nessa situação, passou a produzir os textos de história, quebrando totalmente esse paradigma do livro didático. E sim, não é que tenha abolido o livro, mas fez do livro um apêndice para a sua prática. Então, Fátima Regis, ela coloca que o programa, né, ele deu essa oportunidade de se pensar essas tessituras curriculares independente do currículo. Ela passou a produzir os próprios textos, fazendo link com a história, né, os assuntos da história com os assuntos que eram do tempo presente. E ela foi fazendo isso. Enfim, o sentido da extensão, trazido por Paulo Freire, né, que ele colabora com a gente nessa reflexão, aquele que se assemelha à educação bancária, traz uma situação interessante, inusitada, que o professor Severino Ferreira coloca para a gente. Ele fala que o que chamou bastante atenção nesses tempos foi resistência de alguns professores em continuar com aquela prática demonstrativa, aquela prática que a gente chama até de cartesiana, né? A necessidade de estar se demonstrando aquilo que se quer ensinar. E ele falava sempre, chamava atenção que o programa ele tinha seu principal instrumento, o rádio. Por mais que fosse transmitido pelo Facebook e outras redes sociais, mas não era todo mundo que tinha acesso à internet para ter acesso às redes para poder visualizar, né? Então, mesmo assim, ele tinha professores que insistiam nessas práticas e em um dia desses um professor levou um quadro para demonstrar. E ele ficou bastante chateado, né, nesse dia, porque pedia para que eles trouxessem o máximo possível esse conhecimento de forma verbalizada e não demonstrativa. Isso mostra a dificuldade que nós ainda temos de quebrar com alguns paradigmas, né? Quebrar com algumas práticas ou romper práticas que são ainda ditas muito cartesianas ou muito modernas. A comunicação concebida enquanto diálogo, aí sim, o professor Antônio Francisco traz aquele exemplo do professor Severino, né, de quando se mistura o conhecimento popular com o conhecimento científico.
e ele coloca que não existe nada mais comum do que uma panela de barro. Existem muitos outros saberes ali na panela que a gente não se dá conta, e eles resgataram esse saber, acessaram, mobilizaram esse saber de uma maneira que a emancipação aconteceu do sujeito, porque ele começou a compreender que esse saber da escola, o saber científico, ele não é apartado da vida, né? Então, que os saberes que a gente traz das nossas construções, eles são e devem ser considerados dentro da escola. Então, como considerações finais, mesmo sabendo que a pesquisa está inacabada, né, nós percebemos que ela revela a existência de currículos pensados, praticados nos cotidianos escolares, que se evidenciam no programa de ação, que transgridem prescrições criativamente, com rachos democráticos e emancipatórios. Aprendemos com a pesquisa que é possível pensar a educação de maneira integral, superando a dicotomia teoria-prática e vislumbrando os diversos conhecimentos que emergem desses cotidianos, expressando vivências, experiências e culturas de seus praticantes. Reconhecemos a potência de práticas que se pautam na educação popular como propulsora de inclusão, acolhimento, solidariedade e emancipação. Vivenciamos o sentimento de colaboração em detrimento à competição, que é muito comum nesse mundo mercadológico, né, onde a educação ela tende a se transformar em mercadoria, encontrando possibilidades solidárias de se construir conhecimentos curriculares coletivos que se fundamentam em experiências pessoais. Percebemos experiências curriculares protagonizadas por professores e estudantes, superando compartimentalizações e hierarquizações de disciplinas, porque trabalhamos todas juntas por áreas de conhecimento, né, de maneira integral. Percebemos a força do currículo prescritivo e do conhecimento-regulação que disputam espaço no campo curricular, mas que é possível suas subversões em práticas que evidenciem pluralidade de conhecimentos e culturas. No exemplo que o professor Severino trouxe, né, do professor que queria trazer esse conhecimento prescritivo, demonstrativo, a gente consegue visualizar. Destacamos a potência da tecnologia radiofônica como ferramenta educacional, podendo ser usada para ampliação e fortalecimento da modalidade em tempos pós-pandêmicos. Então, a história nos mostrou o quanto que o rádio foi importante e essa experiência também, né? Então, ele é atemporal. Existiu, existe e poderá continuar existindo como uma tecnologia potente para servir à educação. E com esse trabalho, acreditamos que deixamos pistas e possibilidades de continuidade da pesquisa curricular na EJA, contribuindo com sua dilatação e fortalecimento. Essas foram algumas das referências que nós utilizamos no nosso trabalho, né? E essa foi a mensagem que eu deixei no final. E aqui estou costurando retalhos nessa coxa que não fica pronta, fiando sonhos, arrematando experiências apanhadas pelo chão, enxergando desperdícios e com eles produzindo certezas, mesmo sabendo que são provisórias. Continuo me refazendo como a um tecido que se esgaça, fazendo de você parte de mim e me doando para que faça parte de ti, nas tessituras cotidianas, raivas justas e boas surpresas que hão de existir nos momentos em que estivermos juntos, compartilhando saberes fazeres na busca incessante por nossa humanidade. Obrigada, gente. E essa musiquinha foi a musiquinha da campanha de Lula, né, que ficou bem sutil, mas foi muito proposital. A gente estava na véspera da eleição. Maria, eu não consigo tirar a apresentação. Gente, que alegria. Pois não, Fabíola? Não estou conseguindo tirar a apresentação. Veja aí se você consegue. Ah, já sei onde é. Pronto. Pronto. Então, Fabíola, meus parabéns, né? Encantada, encantadora o seu trabalho, né? Sua dissertação é excelente e muito emocionante, né? Tanto a sua quanto a de Serjane, elas dialogam com muita pertinência em relação, inclusive, aos sujeitos que Paulo Freire trata na obra Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, né, que é justamente os camponeses. Então, tanto você
quanto a Serjane se ocupam desses sujeitos, né? Porque quem são os sujeitos da EJA? Normalmente são pessoas também oriundas do campo, ou que possivelmente vieram para a cidade, mas que não tiveram condições de estudar no tempo da idade regular, digamos assim, né, tal como está apregoado na Constituição e na legislação educacional. Bom, estou aqui maravilhada, gente. Gostaria de saber se alguém tem algum comentário a tecer, né, além dos parabéns que nós temos para dar a você, Fabiola. Jeová, pois não? Dizer que eu também fico encantado com a escrita de Fabíola, e assim, eu já tinha dito isso para ela, o quanto ela se apropriou das leituras freirianas, né? Cada vez que eu escuto, eu sinto mais Paulo Freire pulsando em Fabíola, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com Fabíola no Mais Educação, e de lá para cá, a minha admiração só cresce vendo uma pesquisa desse porte e desse nível. E assim, eu quero dizer, Fabíola, que eu quero continuar tecendo essa coxa de retalho, viu? Que os nossos saberes fazeres possam se entrelaçar cada vez mais, e que a gente consiga também anunciar essa raiva, e essa raiva que tinha um outro nome, raiva justa, não lembro qual era a outra palavra que estava atrelada, né, que a gente possa somar força na construção de pesquisa, mas, sobretudo, na construção de práticas no cotidiano das escolas ou dos espaços que a gente vier a atuar. E estamos juntos. Alexandre, pode falar. Opa, pronto. Então, Fabiola, também obrigada, né, para a Fabiola, e ela fez tá muito, assim, parabéns, que ela fez um estudo e dialoga também com seus sujeitos, né? Então, é um estudo, assim, que vê essa cultura, né, essa possibilidade da cultura de massas também, que é uma possibilidade de circularização do conhecimento, né, que é potente também as ondas do rádio, como são da internet, desses meios, né, que são meios educacionais e que, assim, também tem esse sentido, né, pedagógico, e que está como um tudo, né, que eu acho que ela deixa, a Fabíola deixa isso claro, e esse envolvimento político e cultural dos seus sujeitos, né, também, que assim, a educação ela não tem um significado único, né? Ela tem diversos significados, múltiplos, infinitos, inacabados significados. E cada contexto, né, tem um significado diferente. Então, um radialista, né, essa capacidade que eles têm de levar a informação, né, para as pessoas, é algo também que está dentro de uma educação informal, né, que tem toda uma importância, principalmente nesse contexto, nessa época que a gente está agora, né, que a gente tem que uma época de muita reflexão, né, para a gente mudar essa realidade social. E assim, eu acho bastante, assim, muito bom esse trabalho, muito boa essa perspectiva, né? Em que você, Fabiola, faz essa dialogicidade, né? Com os seus sujeitos, e isso
ajuda, né? As falas dos sujeitos, elas vão trazer para a gente essa força do conhecimento, do saber, né? Das, das pessoas nessa construção de saberes. Então, justamente, que não é uma pesquisa cartesiana, mas também é uma pesquisa, como a de Sergiane, também que é construída com os sujeitos, né? Então, por isso, as falas dos sujeitos, que as minhas transcrições da dissertação também foram muitas páginas, e justamente o que trazia a força, dizia lá a professora lá, na qualificação, na defesa, né, da banca, aí dizia, tem que ter a fala, né, dos sujeitos para reforçar, né, trazer essa contribuição epistêmica, essa força epistêmica, né, de saberes, no caso, saberes indígenas. Então, parabéns a você, Fabiola. Obrigada. Eu vou homenagear o meu orientador em nome de Maria, né? Aliás, eu vou homenagear a Maria em nome do meu orientador, assim, pensando nele também. A importância que existe de um orientador amoroso, um orientador atento, sabe, para a gente, porque não é fácil você fazer uma pesquisa em um contexto onde você também é sujeito da pesquisa, porque eu fui locutora do programa, eu também fiz tessituras curriculares, eu também trabalhei com os estudantes, eu também... E o meu orientador foi aquele que me perguntava toda hora, quem é que está falando? É a pesquisadora ou é a professora? Lembre que você está fazendo uma pesquisa. Então, como a gente trabalha na abordagem dos cotidianos com os mergulhos, eu falava muito para ele, professor, eu estou quase me afogando. E ele era quem me trazia para a superfície. Então, assim, falar da importância do orientador nesse processo, né? Não só da dissertação, acredito que na tese também, como também em qualquer TCC, né? Seja um artigo que está sendo produzido ou uma monografia. Então, assim, o papel dessas pessoas é um papel importantíssimo na vida acadêmica da gente. E aí a gente termina com um laço de amizade muito forte, né, Maria? Maria não foi minha orientadora ainda, mas eu já considero essa pessoa, assim, com esse potencial tão grande, com importância tão grande para a gente, para estar olhando, não é um olhar de julgamento, né, que olha o nosso trabalho, mas aquele de contribuir, como uma leitora atenta, uma leitora mais experiente, para estar nos guiando realmente por esse caminho acadêmico, que não é um caminho fácil, né? E assim, Maria, já agradecer você agora em público, e está sendo gravado, pela oportunidade de participar desse grupo, sabe? Sempre você acolhe muito a gente, seja presencialmente ou seja aqui virtualmente, e dá uma oportunidade que não é todo professor que dá, sabe? Uma oportunidade da gente participar de eventos, da gente estar ali, eu digo, Maria, eu sou capaz disso, não é o quê? Vai, né? Então, você é aquela pessoa que realmente veio para esse mundo para iluminar outros caminhos, para abrir portas, sabe? Se tivessem outros professores como você, eu acho que o mundo acadêmico ele era mais leve e ele adoecia menos a gente. Porque muita gente sai de um mestrado, sai de um doutorado doente, porque não encontra uma pessoa assim como você e como o meu orientador também, sabe? Foi uma pessoa essencial para o meu progresso. E assim, ele ficou felicíssimo, né? Que eu adiantei a defesa, Sejane também, a professora Sejane rasgou muita seda, merecidamente, e a gente terminou aí, agora, se Deus quiser, vamos caminhar, quem sabe, para um doutorado, né? A Alexandre também, com certeza vai continuar, Jeová também, que já tem, Bruna também já tem, então muita gente aí correndo atrás do doutorado. Acho que Cida já está no caminho, né? Já está fazendo. Fabiola, realmente, você me deixou bastante comovida com suas palavras, né? Depois de um dia extenso de atividade, como foi o dia de hoje. Na verdade, a segunda-feira e a terça-feira, que foi um feriadão, não foi tão leve, e ontem e hoje também não, mas ouvir suas palavras, Fabiola, foi como um bálsamo, sabe? Que cura a alma. Então, gratidão, querida,
por suas belas palavras. E aí, gente, para finalizar nosso encontro, eu gostaria de saber aqui qual o dia que a gente pode se reunir para tomar um chá, tomar um chá gelado, lá no Séries, para a gente fazer a confraternização, né? Lembrando que nós temos apenas mais um mês de atividades. Então, só vamos ter mais 2, talvez só mais um encontro esse ano. Sora, onde fica o Séries? Em Caicó, e fica num bairro Penedo, em Caicó. Eu fui uma vez em Caicó, foi num congresso, um seminário internacional de sensibilidades. Foi esse que eu participei em 2016, novembro de 2016, me parece. Pronto, se você quiser se aventurar pelas estradas do sertão, saiba que em Caicó Eu temos cheguei. as portas abertas para lhe receber. Quem bebe a água de Caicó nunca mais esquece, viu? É, isso aí, Jeová. Agora, uma coisa a gente precisa alertar: aqui é quente para danar. É, Mas aos poucos a gente vai se acostumando, né? Bom, gente, então fica como encaminhamento. A Seria gente no pode. terça, Maria, mesmo na terça-feira, que é o dia que a gente se encontra lá, seria Sim, na terça. querida. Seria na terça-feira, exato. Na terça-feira. Todas Que tal as de terças. Diga. 6 de dezembro, o que é que você acha? 6 de dezembro. Tá ótimo. Daiane, amada, por gentileza, registra essa agenda aí para a gente. Aí a gente vai dialogando no grupo, viu? As demais pessoas que estão aqui presentes estão com a agenda livre para o dia 16, dia Dia 6. 6. É. Às 4 da tarde, 4h30. Pode ser. Bom, gente, já que o silêncio é a voz do povo, não, né? Quem cala aqui a consente. gente diz que quem cala consente. Isso, Jeová, era isso que eu queria dizer. Bom, gente, então, um abraço para vocês, boa noite, gratidão. Vou encerrando aqui a gravação e fique com Deus e Nossa Senhora no coração. Tchau, tchau. Certo. Bom final de semana para todas e todos. Igualmente, Tchau, Alexandre. tchau. Tchau, tchau. A Aparecida ficou quando? Dia 6, Jeová, registra aí, viu? Espera aí. Dia 6 6 de de que horas? dezembro. Oi? Dia